Graça e paz, irmãos, que o Espírito Santo esteja presente aqui. Vamos a mais uma devocional. Se inscreva no canal, dê o seu ok e compartilhe a palavra de Deus. A palavra hoje que nós temos é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Nós vamos falar sobre o jovem rico e o senhorio de Cristo. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Nós vamos falar hoje sobre a situação do jovem rico e falar sobre uma esperança que vem depois. Se formos analisar, meus irmãos, este homem ele se aproximou de Jesus com uma disposição de espírito. E uma disposição de espírito baseada em uma justiça própria. Em uma justiça própria, mas uma justiça em que ele tinha boa fé nas suas designações, nas suas práticas religiosas. Práticas religiosas no sentido de cumprimento da lei, no sentido de cumprir a lei de Moisés. Tanto é que Jesus disse assim: por que você me chama de bom? Então ele já chamou Jesus de bom, porque ele via Jesus como algo parecido a ele, porque ele via que Jesus era um homem que cumpria a lei de Moisés. Aí foi o que Jesus disse: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Veja só. E disse Jesus ao homem: você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então ele era um homem que buscava cumprir as leis de Deus, buscava ser uma pessoa boa, buscava ser uma pessoa caridosa, que não fizesse mal às pessoas, que não matasse, não roubasse, não furtasse. Com certeza ele ia para o templo, ele dava o dízimo, ele tentava, né? Tentava, e baseado nisso, no seu esforço, ele achava que de qualquer forma ele tinha uma justiça própria a oferecer. Mas veja o que Jesus disse: uma coisa ainda te falta, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Então, nesse exato momento, Jesus, ele mostrou para o jovem rico o que era necessário para que ele entrasse no reino dos céus, que era submeter-se ao senhorio de Cristo. Porque Jesus estava dizendo a este homem o que ele deveria fazer com os seus bens. Ele estava ordenando ao homem o que ele deveria fazer da sua vida, das disposições, de tudo que ele administrava, de todos os seus sonhos, de todas as suas expectativas de vida. Jesus simplesmente fez o quê? Disse para ele o seguinte: abandone tudo que você tem e siga-me. E este homem, baseado na sua justiça, no seu esforço próprio, apenas se afastou de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos traz esse confronto que ocorre em nossos corações, de que muitas vezes nós não aceitamos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, de que muitas vezes nós resistimos a fazer a vontade de Deus e nos debruçamos em práticas religiosas que são lícitas, são práticas
ótimas de se fazer, mas que por si só não nos dá a entrada no reino celestial. O que não ocorreu, amados, é que esse homem ele não se humilhou perante a vontade de outrem, mesmo que outrem seja o próprio Deus encarnado, um homem puro, um homem santo, um homem justo e um homem bom. E quantas vezes nós não nos submetemos por orgulho, por vaidade, à vontade de Deus? Quantas vezes nós não fazemos o que Deus quer de nós e buscamos em práticas religiosas uma satisfação pessoal? Mas aí fica aqui, nesse devocional, a maior de todas as esperanças, que é o que vem em seguida. Jesus disse assim: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus, seja que riquezas sejam, seus sonhos, suas expectativas, não precisa ser necessariamente uma riqueza material. Porque é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico é todo aquele que se apega às suas coisas e não deixa Cristo se assenhorar. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: veja só, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, amado, Deus pode sim nos transformar, os nossos corações, e nos levar a ser seus discípulos, verdadeiramente seus discípulos, porque para Ele nada é impossível. Então, fica essa reflexão hoje em nossos corações, que nós possamos confiar no poder de Deus, na graça de Deus, na eleição incondicional do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, e que Ele pode sim nos transformar e nos livrar dos nossos interesses pessoais. Que essa palavra seja aplicada em seu coração, em nome de Jesus.